Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o quarto ano. O nosso tema, prismas, pirâmides e suas planificações. Quem está aqui com vocês hoje é o professor Luiz Mauro Costa Nunes. Antes de falarmos de prismas, pirâmides, vamos lembrar que prismas e pirâmides fazem parte de um grupo maior, que são os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, 3D, definidos no espaço, ou seja, tem altura, largura e profundidade. Então aqui eu tenho esta caixa, ela tem uma largura, ela tem uma altura e tem aqui a profundidade. Então todos os sólidos geométricos são figuras tridimensionais. Aqui no quadro você pode observar alguns objetos que lembram os sólidos geométricos. Vários deles têm na sua residência e eu também trouxe alguns aqui para que vocês possam observar. Na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são vários objetos que nos remetem aos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos se subdividem em corpos redondos e poliedros. Os corpos redondos, vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Os corpos redondos possuem pelo menos uma parte arredondada. E a característica deles é que eles rolam. Nós temos 3 corpos redondos que nós estudamos no quarto ano. A esfera, o cilindro e o cone. Então, esses 3 aqui são os 3 corpos redondos que nós estudamos no quarto ano. Os poliedros são sólidos geométricos diferentes dos corpos redondos, porque ele tem as faces planas. Por exemplo, eu tenho aqui esta caixa de pizza, ela tem as faces planas. Então, os poliedros, diferente dos corpos redondos, não têm partes arredondadas. E a característica também é que ele tem todas as faces planas, como eu já disse. Eu tenho aqui também um calendário, ok? Que tem todas as faces planas. Então, os poliedros, por sua vez, se dividem em prismas e pirâmides e podem ser planificados. Então, eu tenho aqui em minhas mãos uma pirâmide, ok? Esta pirâmide é bem diferente, por exemplo, de um prisma. Vamos ver, então, quais são as diferenças, quais são as características que definem uma pirâmide e que definem um prisma. Então, aqui o prisma é um poliedro delimitado por faces planas, com as bases em um plano paralelo. Exemplo, este aqui, tá? Eu tenho esta base e esta base no mesmo plano. E vocês podem observar que as laterais de um prisma são retangulares, são formados por retângulos. Aqui eu tenho outro objeto, também é um prisma, você pode observar, tem 2 bases e as suas laterais são retangulares. Por sua vez, nós temos a pirâmide. A pirâmide é um poliedro com uma base formada por um polígono e as faces formadas por triângulos unidas em um vértice a uma certa altura. Então, eu tenho aqui uma pirâmide, você pode observar que ela tem as laterais formadas por triângulos. Todos esses triângulos têm um vértice comum a uma certa altura e a base delas eu tenho um outro formato aqui, que neste caso é um quadrado, mas poderia ser um retângulo, poderia ser um triângulo, poderia ser um pentágono com 5 lados, como esse aqui, esta pirâmide eu tenho 5 lados. O que define o nome de um prisma ou de uma pirâmide é o formato de sua base. Se eu tenho como este aqui, um prisma que eu tenho na base 5 lados, é um prisma de base pentagonal. Aqui esta pirâmide também tem 5 lados, então é uma pirâmide de base pentagonal. O que é planificação?
A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido. A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Vamos exemplificar isso aqui. Eu tenho aqui em minhas mãos um prisma, você pode observar, ele tem todas as faces planas. Mas eu quero planificá-lo. Mas antes de planificá-lo, você pode observar. Ele tem uma altura, ele tem uma largura e ele tem uma profundidade. Como que eu trabalho a planificação de um prisma no caso? Então, olha aqui. Esse aqui é a planificação de um prisma. Eu transformo em duas dimensões. Então, eu vou ter um comprimento e uma largura. Fica uma planificação deste sólido geométrico, ok? Vamos lá. Aqui é a planificação do paralelepípedo, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Aqui você pode observar, ele está como um sólido geométrico, e aqui eu planifico. Gostaria de chamar a atenção para estas abas. Essas abas não fazem parte do que eu chamo de planificação. Como aqui eu tenho um paralelepípedo, eu tenho 6 faces planas. Está aqui o paralelepípedo com 6 faces quando eu planifico. Essas abas servem só para fechar a caixa onde vai ser usada. Aqui a planificação de uma pirâmide de base triangular. Veja, a base está aqui e você pode observar que as laterais são formadas por triângulos. Então, eu tenho aqui uma pirâmide de base triangular, ok? E ela foi planificada desta forma. Planificação do cubo. Aqui eu tenho o cubo, 2 na realidade, para você observar, tá? Um menorzinho e outro maior. Você pode observar que o cubo, diferente, por exemplo, de um paralelepípedo, o cubo ele tem todas as faces iguais, ou seja, em forma de quadrado. Essa aqui é uma possibilidade de planificação de um cubo. Só que para você planificar o cubo, você tem outras 10 tipos de planificações. Ok? O cubo é um sólido geométrico que permite várias planificações. Aqui é a planificação de uma pirâmide de base quadrada. Veja, a base quadrada é uma pirâmide, portanto, as laterais são formadas por triângulos. Aqui está a pirâmide de base quadrada, você pode observar a base quadrada e as suas laterais, então, formadas por triângulos. Aqui uma outra também, menorzinho, de base quadrada, mesma coisa. Ela tem altura, ela tem profundidade e tem também um comprimento. Aqui a mesma pirâmide de base quadrada, só mostro para você as abas aqui, necessário para fechá-la, e ela se transforma então num sólido. Aqui é a planificação de um prisma de base pentagonal. Você pode observar que nos prismas sempre 2 bases, ok? E as laterais formadas por retângulos. Como aqui é de base pentagonal, eu tenho 5 faces laterais em formas de retângulo. Aqui eu tenho este prisma, bem semelhante a esse que está aparecendo aqui para vocês. Olha só, é um prisma de base pentagonal e as suas laterais formadas, então, por retângulos. Vamos praticar um pouquinho. Em uma loja de produtos artesanais, vende 4 opções de tipos de vela. Uma com aroma floral, aroma abacaxi, aroma frutado e aroma canela. Um cliente comprou a vela em formato de pirâmide. Qual é o aroma da vela que ele escolheu? Então você tem 4 alternativas. Vamos lembrar para ajudá-lo. Uma pirâmide, ela tem as suas faces laterais formadas por triângulos e esses triângulos encontram-se num vértice comum a uma certa altura. Então, analisando esta definição,
nós podemos ver que o único que se encaixa aqui é o aroma frutado, letra C. Aqui eu gostaria de fazer um desafio para você. A planificação do poliedro abaixo representada é referente a qual sólido indicado aqui na mesa. Não, na mesa tem vários sólidos, então eu vou ajudar vocês, vou separar aqui alguns sólidos e você vai me dizer, então, desses que eu estou separando aqui, qual deles representa essa planificação. Ok, então eu tenho aqui esses 4. Tá ok? Este azul menor, aqui eu tenho esta vasilha de plástico, simbolizando também um prisma, aqui outro prisma e este. Então são esses 4 aqui. A planificação está aqui no quadro. Então qual você acha? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Vamos à definição. Prisma, 2 bases. Então vamos ver. Qual deles tem 2 bases? Os 3 primeiros. Descartamos este aqui que só tem uma base. Outra definição. Se é pentagonal, então eu tenho que ter uma base com formato de 5 lados. Este aqui você pode observar tem 6, não serve. Esse aqui também tem 6, não serve. O que sobra é esse aqui. Se alguém apontou este aqui, é porque acertou. Agora é com você. Observe os objetos existentes na sua casa. Quais se assemelham a prismas? E quais são parecidos com pirâmides? Escolha um deles, desenhe-o e faça a planificação do mesmo. Alguma recomendação para o coronavírus? Tá? Lave as mãos com água e sabão ou, se precisar, use álcool em gel. Use máscara, evite aglomerações e cubra o nariz e a boca ao espirrar e tossir. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.